Realmente queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por estarem acolhendo essa oportunidade que a gente faz aqui pelo CETREL de estudo de livros, né? A gente está estudando o livro O Consolador, a Luz da Doutrina do Espírito. O livro O Consolador é um livro de psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e são perguntas e respostas que foram remetidas através da mediunidade do Chico para o seu leitor Emmanuel, e Emmanuel traz, através da psicografia do Chico, respostas que nos auxiliam no entendimento, no aprofundamento do entendimento daquilo que a doutrina espírita nos oferece, sendo a doutrina espírita o cristianismo revivido. Nós estamos atualmente estudando o capítulo de número 2, né, e que tem diversos subtítulos. 2.5, que é evolução, 2.51, dor. Nós já trabalhamos a evolução dor inteira, e estamos na segunda pergunta, do mesmo capítulo, do mesmo subtítulo, agora, de um subtítulo dentro do título principal, que é provação, ou seja, dentro da evolução, a provação, 2.5.2, e a gente estará abrindo a pergunta de número 247 do livro Consolador. Só que, antes de tudo, como nós sempre procuramos, vamos nos colocar confortavelmente onde quer que nós estejamos, elevando nossos pensamentos, para que a gente possa nos sintonizar através do hausto divino do Criador, fluido cósmico universal, fluido esse que nos permite, onde quer que nós estejamos, estabelecer esse elo mental, essa corrente mental que permitirá que nós possamos receber a inspiração que vem do alto, o amparo dos nossos guias, do nosso mentor do nosso trabalho, que irá nos inspirar, nos acolher, nos trazer sempre a mensagem, o carinho, o amor nos nossos estudos, fortalecendo assim a nossa alma, fortalecendo assim o nosso pensamento, e juntos estaremos crescendo, nos desenvolvendo, junto ao entendimento da mensagem trazida por Jesus. Jesus que é o nosso modelo guia, Jesus que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso mestre, que nos acolhe com muito carinho na tarde de hoje, e com os seus mensageiros nos amparando, nos inspirando, daremos por iniciados os estudos do livro O Consolador, a luz da doutrina espírita, ou seja, a luz do cristianismo revivido, com a prece que ele, nosso Mestre Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês pela internet, a Deia, o Samuel, a Sati, e aqui comigo a nossa irmã Meg, que está sempre com a gente, estudando o livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. Às vezes as pessoas, né, me perguntam, não, mas tem tão poucas pessoas aí no CETREL que acompanham. Na verdade, nós somos poucos trabalhadores, a casa é realmente bem pequena, tá, gente? Um dia, quem quiser vir conhecer a nossa casa, é um prazer, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. A nossa casa é bem pequenininha, nós somos em poucos trabalhadores, e realmente a gente se desdobra nas tarefas que a gente procura colocar aos sábados. Nossa casa, ela tem dificuldades de transporte, a gente não tem nem ônibus e nem metrô nas proximidades da nossa casa. E dessa forma, aos sábados é onde a gente realmente tem a maior frequência, onde tem a maior possibilidade das pessoas se deslocarem, já que o deslocamento aqui em São Paulo não é tão fácil. A gente sabe que o trânsito aqui não ajuda, né? Não ajuda em nada. E por isso, nos sábados é realmente onde a gente tem a grande maioria dos trabalhos que são realizados aqui na casa. E como eu já havia dito, nós somos poucos trabalhadores. Então a gente acaba realmente se desdobrando em diversos trabalhos, e daí a gente grava, né, esse nosso estudo, para que ele possa ser depois aí avaliado, estudado, ouvido,
e às vezes até sendo motivo de outros comentários durante a semana. Algumas pessoas comentam algumas coisas, perguntam algumas coisas, e as pessoas que não têm condições de assistir durante a semana, depois acabam assistindo as aulas, né, o nosso estudo, né, que fica gravado na plataforma do YouTube, na plataforma do CEPREV. Hoje, como eu falei, a gente vai estudar a pergunta do número 247. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, apresentando a pergunta. Vou apresentar a pergunta e a resposta, vou fazer um breve comentário sobre a resposta e a pergunta em si, e vou abrir para a gente trazer experiências, que afinal de contas a gente está aqui reunido exatamente para que a gente possa compartilhar as experiências que cada um de nós ali adquiriu durante todo o nosso estudo, durante todo o nosso processo de edificação do reino de Deus no coração de cada um de nós. Lembrando que essa ideia do reino de Deus é uma ideia de uma consciência esclarecida, uma consciência que ali está apta, né, a compreender e a colocar em prática os ensinos do Mestre Jesus. Vamos em frente? Vamos compartilhar. Vamos, a pergunta de hoje é a pergunta de número 247. Uma pergunta bem curtinha, mas perguntas curtinhas normalmente requerem uma certa reflexão, né? Primeira, 247. A lei da prova e da expiação é inflexível? É uma pergunta, né? Inclusive, se a gente for colocar e a gente for caminhar numa ideia uma ideia que foi muito ventilada no passado, de um inferno, de um purgatório, de um céu. Essa ideia, ela justifica uma pergunta desse nível, uma pergunta desse porte, né? Mas com as verdades, com aquilo que é a doutrina espírita, com aquilo que o Cristo vem nos exemplificar através do seu evangelho, a pergunta, ela caminha para um entendimento diferenciado. A lei das provas, da prova e da expiação é inflexível. Bom, se ela fosse inflexível, aqueles que cometem um erro, caem num pecado, lembrando que a ideia de pecado é de raro alvo, né? Ou seja, que uma tentativa de acerto que foi ali frutífera ou que resultou numa consequência que não era aquela que era esperada, ela nos levaria a uma reflexão do tipo, né? Errei, estou condenado definitivamente pelo meu erro. Mas aí a gente fica nas perguntas, né? Como ficaria a ideia de um Deus que é soberanamente justo e bom? Fica complicado, né? Essa inflexibilidade, né, de uma lei que não é ainda por nós totalmente compreendida. Se a gente lembrar no próprio livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? E a lei de Deus está em nossa consciência. E se nós caminhássemos um pouco, antes de abrir a resposta, mas pensássemos, é fácil a lei de Deus? Vamos usar como um exemplo da pergunta que eu estou elaborando, o decálogo, que está contido ali no capítulo 20 do livro Êxodo. São algumas leis ali que foram ali recolhidas através da mediunidade do nosso irmão ali, o Moisés, né? Moshe, se fala o nome dele, Moisés, na tradução, e que trazem ali uma ideia central, uma ideia, vamos dizer assim, uma reflexão muito profunda do que seriam essas leis. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Por exemplo, não matarás. O verbo matar, como todo mundo sabe, é um verbo que é um verbo transitivo, que precisa de complemento. E ele foi deixado numa condição sem complemento, né? Não matarás. E aí a pergunta fica, não matarás o quê? E isso pode se estender ao infinito, porque quando você coloca nessa condição de um verbo transitivo sem complemento, ele pode caminhar para todos os lados, não só para o lado de tirar a vida de um terceiro, de um irmão, mas não matar uma ideia, não matar a esperança, não matar a bondade. Percebem que isso se estende de uma maneira incrível. Da mesma maneira, quando você coloca assim, não roubarás.
O verbo roubar também é um verbo transitivo e foi deixado sem complemento. E aí você cai na mesma situação, mas não roubar o quê? Poderia ser trabalhada nos bens materiais? Sim, mas poderia ser não roubar uma ideia, não roubar a esperança, não roubar o amor, não roubar a caridade. Percebem que isso novamente se amplia a um grau que, à medida que o indivíduo vai clareando a sua consciência, que ele vai entendendo melhor, ou seja, ele vai desenvolvendo melhor o raciocínio, e, consequentemente, vai entendendo a moral incluída nessas questões, isso se torna muito, muito denso. E aí a pergunta: se eu não compreendo a extensão disso, como poderia a lei de prova e a lei de expiação serem flexíveis? Percebe? A própria pergunta, ela nos leva a essas profundas reflexões. Então, antes de ler a resposta, refletindo apenas na pergunta, as leis de Deus não podem ser inflexíveis. Se as leis humanas, quando você comete um crime, os tribunais humanos levam em consideração tudo aquilo que você faz como resposta, como sendo um atenuante aos critérios da lei humana, como poderia a lei divina ser diferente da lei imperfeita humana? A inflexibilidade parece que fica complicada nesse sentido. Vamos então ver a resposta que Emmanuel nos oferece, meditando já com relação à própria pergunta. Eu acho importante, às vezes, a gente parar numa pergunta como essa e, antes de ler a resposta, fazer uma reflexão pessoal, como eu acabei de fazer, vendo a pergunta e percebendo a profundidade da pergunta e o âmbito, em que caminho essa pergunta deveria caminhar. Afinal de contas, se nós temos o Espiritismo, que é o cristianismo repetido, que é o Evangelho do Cristo vivido, como Jesus faria? Como Jesus trabalharia com isso? É algo que a gente tem que estar sempre refletindo. Vamos abrir a resposta e ver se as reflexões que eu fiz, elas caminham mais ou menos perto daquilo que Emmanuel nos apresenta. Respondendo, os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o subsídio? É uma pergunta. Quer dizer, ele responde a pergunta que foi feita com uma pergunta que nos leva à reflexão. E por isso eu quis abrir a própria pergunta na reflexão, exatamente porque o primeiro parágrafo é como se falasse assim para vocês, né? Poxa vida, se vocês agem com, entre aspas, misericórdia, por que Deus não agiria com misericórdia? Nós não ouvimos do nosso mestre que a misericórdia divina cobre a multidão de pecados? A misericórdia divina realmente cobre a multidão de pecados, porém ela não entra no campo da injustiça. Como assim ela não entra no campo da injustiça? O campo da injustiça seria o campo em que a pessoa já consciente, ou seja, já com a consciência desperta, ela mesmo assim resolve caminhar pelo caminho que para ela julga ser mais proveitoso. Normalmente esse caminho ele envolve o orgulho e o egoísmo. Ela está pensando em si, ela está pensando nos benefícios que ela vai trazer para si, ela está pensando no que ela vai parecer perante as outras pessoas. E aí, quando você entra num campo desse porte, em que a tua consciência vira para você e fala: olha, esse caminho você já fez lá no passado, os resultados não foram os melhores, você já tem isso com você. E você mesmo assim resolve ignorá-los. Nesse caso, é o que a gente na doutrina espírita costuma dizer: você não passa, você não vai mais estar no regime de prova, mas você vai entrar agora num regime expiatório. Você vai entrar agora num regime em que a tua própria consciência vai te pedir para que você retifique, já que você já tinha consciência, e mesmo assim você afrontou ela, ela vai agora, de certa maneira, falar para você: olha os resultados, olha o que aconteceu.
Você já tinha consciência disso. Você já tinha condições de prever os resultados. Mesmo assim, você fez. Cabe a você agora reparar isso. Então, essa ideia dessa inflexibilidade, ela é muito variante, ela está muito ligada ao estado de consciência. E essa inflexibilidade, ela nunca deixa de levar em conta, mesmo nos casos mais complexos, nunca deixa de levar em conta o arrependimento, nunca deixa de levar em conta que você fez a semeadura, mas na hora da colheita, você não necessariamente precisa colher aquilo sozinho. E a gente sabe muito bem, né, que normalmente, na hora da colheita, muitos que são ali seus amigos, eles estão ali para te ajudar, para te amparar nessa colheita. Porque a gente pode plantar uma semente de laranja, mas a gente não sabe quantas laranjas essa semente vai produzir. Da mesma forma, quando eu planto alguma coisa, se ela for boa, ela pode produzir 30, 60, 100. Agora, se ela não for uma semente boa, ela pode produzir também da mesma forma. 30, 60, 100. É na própria parábola daquele que semeia. Então, na colheita, às vezes, a colheita é muito pesada. E nesses momentos é onde a gente vai contar ali com a ajuda dos nossos irmãos, com a ajuda daqueles com os quais nós ali estabelecemos uma certa sintonia, um certo amor, um certo carinho, uma certa gratidão. Né? Inclusive existe uma parábola que trabalha, que é a do devedor, né? Daquele que é o administrador infiel, né? E que exatamente nos faz, nos levando a essa reflexão e construir aí gratidão, para que nesses momentos mais complexos a gente possa contar com a ajuda desses nossos irmãos, porque às vezes a colheita é grande, é bem grande, e a gente vai precisar realmente da ajuda desses nossos irmãos. Mas lembrando uma coisa importante, não podemos tirar isso nunca, não se coloca fardos pesados sobre os fracos. A carga ela pode ser distribuída, mas ela vai estar diretamente na capacidade de todos aqueles que se puseram junto de você a carregar, a te ajudar. Por isso Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Se alguém te procurar para caminhar uma milha, caminhe duas, sendo inclusive exemplo. Se alguém te pedir a capa, dê também o manto. Caminhe nesse sentido. E ele continua, o segundo parágrafo. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua experiência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Trabalhar com essa segunda parte, a gente poderia trabalhar, eu não trouxe aqui, porque eu já utilizei na semana passada, eu falei, se eu for novamente trabalhar com isso, trazer mais isso, eu já estou falando por 20 minutos, eu vou acabar tomando todo o tempo. Mas a gente pode lembrar que existe um outro livro dentro da doutrina espírita, que é o livro Céu e Inferno. Dentro desse livro, existe um capítulo que trabalha sobre o Código Penal da Vida Futura. Dentro desse capítulo do Código Penal da Vida Futura, existem ali 34 artigos. E dentro desses artigos existem os artigos 14, 15 e 16, que trabalham exatamente nesse propósito que ele coloca aí, né? Pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor que cobram muito dano de pecado. Por quê? O processo educativo, ele não é um processo punitivo. Então, exposto a uma determinada expiação, visto que o arrependimento abre as portas para que você possa encarnar e refazer, ou seja, retificar o passado. E se você é arrependido, retifica o passado e compreende toda a extensão do mal e da retificação que você fez, não existe expiação. Mas, às vezes, ficam algumas coisas residuais e que você precisa passar por aquilo exatamente para que aquelas marcas fiquem na sua consciência, no reino de Deus que você está edificando no seu coração, para que você possa ter consciência bem aclarada sobre aquela situação, sobre as consequências daquela situação.
Então, às vezes, a expiação pode, mas ela é residual. E ela tem como se fosse um ponto ali de demonstração e de aclaramento. Uma vez aclarada, uma vez reconhecida, ela cessa. Não pode manter ele constantemente num processo expiatório se o objetivo era aclarar, se o objetivo era compreender, compreendido, aclarado, segue em frente. O progresso é contínuo. Novas provas, novas oportunidades. E isso vai seguir no seu caminho. Então, os itens, né, 14, 15 e 16, eles trabalham exatamente nesse aspecto em que o nosso irmão Emmanuel está trabalhando aí, exatamente num processo de retificação, de correção e de expiação que dura o tempo necessário para que você saia daquela situação, compreenda, entenda, veja os resultados e mude as suas atitudes. Então, é um processo que ali ele tem nessas expressões da expressão de Deus que cobre a multidão de pecados e que tem sempre esse objetivo pedagógico, educativo, de estar guiando o espírito no seu aprendizado, de acordo com a sua capacidade de entendimento, de acordo com a sua capacidade de assimilação de tudo aquilo. Obviamente, eu quero encerrar com essa ideia que parece ser uma ideia muito fácil, mas não é. Não é. Muitas vezes a gente inverte essa ordem. Isso é muito comum, principalmente no mundo em que nós ainda nos encontramos, no mundo de provas e expiações, em que nós temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática e de compreender o que seria aplicar as leis de Deus na nossa vida e na felicidade que isso traria para nós, né? A gente realmente tem muita dificuldade. Por quê? Porque ainda nosso coração está dividido. Nosso coração ainda ele tem orgulho, ele tem egoísmo. E essas chagas, né, elas realmente são complexas e demoram um certo tempo. Então, às vezes, o espírito, nesse grau que nós nos encontramos, ele inverte um pouco a ordem. Às vezes, ele precisa passar por uma expiação, ele precisa passar pela dor para que ai, não, precisa mudar, porque tá doendo pra caramba, sabe? E aí você se arrepende e resolve reparar. Mas, infelizmente, ainda, muitas vezes, a gente inverte essa ordem. A gente passa pela expiação, sofre, e aí percebe o resultado e fala assim, não dá para continuar desse jeito. E aí você resolve, então, vou voltar, vou refazer os caminhos e vou reparar isso daí. É um processo, gente, é um processo. E mesmo nessa situação, a, a providência divina, ela age com uma misericórdia imensa, imensa, imensa. E volto a dizer, a gente planta uma semente de laranja, mas a gente não sabe quantas laranjas essa semente vai produzir. A gente planta muita coisa boa, que produz muita coisa, mas a gente também planta muita coisa ruim. E que se a gente realmente tivesse que botar tudo nas nossas costas, para carregar tudo de uma vez só, isso não é só isso. Então, realmente, o amor de Deus cobre a multidão de pecados. Gente, é o que eu pude tirar, como eu falei, eu não queria caminhar além dos meus 25 minutos que eu normalmente falo, por isso eu não fiz, não trouxe o Código Penal da Vida Futura, fica para quem quiser depois dar uma lidinha, eu acho que vale muito a pena caminhar dentro do Código Penal da Vida Futura, é uma parte do livro Céu e Inferno que é muito, muito importante para todos nós e que traz uma ideia do que é essa justiça divina. Ela traz essa ideia da misericórdia, da compaixão. Ela é de uma amorosidade e de uma profundidade na educação dos seus filhos que só poderia realmente ser divina, vinda de Deus. Agradeço a atenção e vou fechar o chat e passar a palavra para as pessoas que estão aqui com a gente, para a gente conversar um pouco a respeito disso. Meg, por favor, tem alguma coisa no Livro dos Espíritos que você possa... Tem. Está me ouvindo, Samuel? Está ouvindo, Leda? Tudo bem? Então, primeiro, o sursis, né, no Código Penal,
é o artigo 77. E ele também não pode ser reincidente, é uma condição. Depois, a questão 922 do livro dos Espíritos, a felicidade terrestre é relativa, né? Como assim? Para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Tá, a infelicidade e a dureza não existem nem no Código Penal, na lei dos homens. Certo? Então, claro, não existe a inflexibilidade na lei de Deus, justamente pelo que ele falou, né? Os pecados. E também tem a questão 258, que é a escolha das provas. Quando no estado errante, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que ele sucederão durante a vida. Mas, é o que ele também falou. Você planta laranja, mas sabe quanta laranja vai dar? Você planta semente, mas sabe quanto vai dar? Não dá, né? Hoje mesmo nós tivemos uma atividade aqui na casa, que a gente faz o curso de desenvolvimento mediúnico aqui, né? Tem um horário separado para isso, para trabalhadores da casa. E teve uma dinâmica muito legal, que uma dinâmica do jogo psicológico, tal, psíquico, tal, foi muito bacana. Então, qual a atitude de cada um de nós? Nós fazemos o que devemos fazer? Tudo que eu faço me convém? Né? Eu faço o que gosto, só faço o que eu quero fazer? Muitas vezes, nós, infelizmente, né? Muitas vezes nós temos tudo de perdão, muitas vezes nós não podemos agir corretamente por um ímpeto que a gente tem, né? Então, claro, a lei de prova e expiação é inflexível? Não é. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para nos educar, nós estamos aqui na escola da vida. E a escola da vida o que é? Tentar fazer o melhor e dar o melhor de nós. Mas tentamos, né? Que Deus nos dá uma chance da gente fazer isso. Se você pegar a questão 258, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Mas o espírito e a liberdade de escolha deixam toda a responsabilidade. Se sucumbe, resta-lhe a consolação. Se o perigo vos ameaça, não foste vós que criados, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos respondes, porque vedes um meio de adiantar e Deus ou permitir. Então, eu acho que essas duas questões, a 928 e a 258, comprova, ratifica que realmente a prova e a expiação não é impossível. Mas é um assunto que cabe bastante colocações, ficaria aberto, né, para os nossos amigos da continuidade. Queria só fazer uma contribuição. Eu acredito que a gente está constantemente em mudanças, né? Constantemente. As nossas decisões, as nossas ações, na forma de como conduzir algumas situações. E a prova, quando chega, ela nos pega muitas vezes diferente de quando estávamos lá, né? No que essa cobrança, vamos dizer, nos pega de forma diferente, ou melhores ou piores. E a inflexibilidade é exatamente isso. Eu não posso dar uma corrigenda, aplicar a prova se a pessoa já teve uma transformação. Se a própria pessoa já teve uma mudança de pensamento, de atitudes, ela vai responder, ela vai passar, mas de forma diferenciada. Eu acredito muito nisso. Tem um caso que é bem conhecido do mundo, da pessoa que fez, sei lá, cortava muito os braços, pernas, em épocas. Ele veio e ia perder um braço. Não pode fazer isso. Ele ia perder um braço em determinado momento da vida. E ele começou a ser uma pessoa melhor, trabalhar com o pai de centro, ele começou a estudar, melhorar, enfim.
tem uma outra concepção de vida, né? Uma outra ideia. E aí aconteceu do trabalho dele ele perder um dedinho, né? E ele meio que se revoltou, porque ele não podia ter perdido aquele dedinho. Aí já entra uma outra situação, outro caminho do que eu estou falando. Porque ele estava trabalhando, ele isso e aquilo, ele não podia perder. E aí já é uma grande ignorância, né? Porque não é o fato da gente ser espírita, ou ser judeu, ou ser católico. Você tem benefícios nesse sentido, né? Você tem, lógico, você tem uma proteção, você tem, dependendo da sua conduta, você tem todo um acompanhamento diferenciado na parte da tua proteção, na tua parte do desenvolver da tua vida, mas não que você vá deixar, não que a prova não vá chegar. Ela vai chegar, pode vir de forma mais abrandada, mas de uma forma ela chega, né? E, então, em vez de perder o braço todo, ele perdeu só um dedo. E aí a nossa ignorância, né? Não, eu não deveria nem ter perdido o dedo, né? Mas, assim, o que eu quis mais focar nesse exemplo foi que ela é flexível, sim, né? Todos nós acreditamos que acontece. E isso é tão bom, né, a gente saber, porque a gente tentando nos melhorar, tentando mudar essa nossa mesquinhez interna, a gente pode conseguir abrandar tantas outras coisas que podem chegar até nossa tenda, né? Nossa vida. Isso. Na verdade, né, aqui fala, já demonstre certas expressões de amor, né? Quando a sua existência já demonstra, em algum momento, seu exemplo, né? É o atenuante, né? Porque lá na vida espiritual, a nossa consciência se amplia. Então, você, né? Se fala, como eu disse, né? Eu vou fazer isso, sim, eu aceito, mas chegar aqui, nesse corpo carnal, vai ficar mais complicado. Mas isso no exemplo da nossa colega aqui, né? A expressão de amor dele foi tanta que tá bom, perdeu um pouquinho. Mas aqui ele já acha, nossa, eu tinha um medo e lá ele toparia perder o braço inteiro. A ideia você foi excelente, eu gostei também você falar sobre a surcis, né, principalmente porque ela não atinge ao reincidente, ou seja, aquela ideia que eu coloquei da consciência que já está, de certa maneira, aclarada, né, e que aí, nesse caso, não seria uma prova, ela caminharia para a questão da expiação. No que diz respeito ao que a moça colocou, achei interessante, mas a gente precisa, às vezes, na forma como a gente pensa, né, não é a questão de eu estar dentro da doutrina espírita, porque não é dentro da doutrina espírita que eu vou encontrar a salvação, é fora da caridade que não há salvação. Então, ele poderia estar em qualquer campo de atuação da vida, em que ele estaria ali trabalhando no âmbito, na ajuda dos seus irmãos, dos seus semelhantes, fora da caridade com a salvação, e que ele ali teria esses atenuantes que você colocou. Porém, lembra que eu comentei que mesmo você, no mundo espiritual, fazendo ali a sua projeto reencarnatório, que inclusive está no Código Penal da Vida Futura, você faz ali o seu projeto reencarnatório, você sabe, como a própria Meg colocou, daquilo que você vai ter que passar durante a sua encarnação, os pontos principais, né? Os pontos principais. E havia ali realmente um momento em que você ia passar por um acidente, ia perder um braço. E você, por todo o seu desempenho, por todo o seu trabalho edificante no bem, na caridade, você foi aplicando um certo, vamos dizer assim, atenuante maior aos graus dos problemas do passado, porque você foi refazendo os caminhos e foi fazendo a reparação do passado. Mas lembra que eu falei que Deus ele tem uma visão muito maior do que a nossa. Muitas vezes a gente acha que a gente reparou tudo, mas ainda falta lá no fundinho tem uma coisa que é muito complicada e que é chamada de o interesse pessoal, que é a raiz do orgulho e do resquício. E aí esse resquício,
é que vem essa pequena expiação, como você disse, em vez de perder o braço, ele perde um dedo. Mas é um momento em que ele passa por aquilo e que aí você vai perceber tudo bem, né? Estava com tudo muito bem aclarado, muito bem reparado, mas ainda lá no fundinho do interesse pessoal ainda estava uma raiz que poderia dar orgulho e egoísmo. Muitas vezes a pessoa percebe, cai na real, né? Ela até às vezes tropica, porque todos nós tropicamos. Mas passado um tempo, já com uma consciência mais aclarada, ela percebe. E aquilo que era uma expiação, então ela deixa de ser uma expiação e passa a ser uma prova. Ela sabe por que ela está passando por aquilo e ela tira daquilo um proveito, ela tira um ensinamento. Então a expiação às vezes vem nesse ponto nevrálgico final, exatamente porque parece que você tirou todo o orgulho e o egoísmo. Mas a raiz do orgulho e do egoísmo é o interesse pessoal. E ele normalmente está lá nos recônditos da consciência, que nem você mesmo consegue ver. E você passando por uma situação dessa, que é pontual, ela leva você, tem mais uma coisinha que preciso melhorar. Então, é um ponto bem interessante. Não é proposital. Não, educativo. Então, esse exemplo tem vários. Você pode ir por várias linhas de estudo, né? Mas eu achei interessante que isso eu nunca esqueci. Que ele vinha, mas pela mudança, exatamente, a mudança de atitude, de ação, da bondade. Trabalho no bem. Um trabalho no bem foi atenuado. Isso é prova da flexibilidade. Não tem nada muito quadrado, tem que ser assim. O tempo todo a gente tem chance de melhorar. Olha que maravilha. O tempo todo você tem chance. O cara que mata, faz miséria, se ele é tocado lá no fundo, ele tem chance de ser uma pessoa melhor. Ele será, na verdade. Ele será. Agora, o que a gente tem que prestar bastante atenção aí, nessa questão do suicídio aí, é que, na realidade, o espírito, apesar de ele estar, como a Rose citou aqui, estar contribuindo para a sua melhoria, né, fazendo caridade, etc., ele é, como o Edu também citou ali, ele ainda não eliminou ainda a origem do problema, né? Ele ainda não fez ainda o que ele tinha que fazer. Quer dizer, o ego continua ainda lá, agindo, continua ali ativo, tanto é que quando ele perdeu o dedo, ele achou que ele não poderia ter conseguido isso. Ele tinha o direito de não ter mais isso aí, porque ele fez a caridade. Esqueçamos que o propósito da caridade é motivado pelo amor dentro do coração. Você não tem isso aí, você não tem nada. Então, toda a caridade que você fizer sem o propósito do amor, é inócuo. Inócuo não vale. E é isso que está aparecendo aí para nós. Aí. Por isso que Emmanuel está questionando. Ele quer saber se a gente já entendeu. E realmente é isso, é esse o ponto. Fica ali um resquício, porque o indivíduo ele não se reformou. Ele não conseguiu fazer a reforma íntima. Não terminou. Ele não concluiu o projeto dele. Ele parou, né? Ele estacionou por causa do ego. O ego não deixa ele avançar. Então, no caso aí, ele teria que fazer a caridade, mas fazer com o propósito do amor. Não, mas, nesse caso, né, do estudo, ele tanto é que ele teve a transformação dele, ele estava fazendo com carinho, com amor, isso não tem dúvida. Só que quando acontece a situação, ele não acha justo acontecer isso com ele, porque ele estava envolvido no bem. Né? Ele ainda estava com resquícios lá no fundo. Mas não que ele estava fazendo com barganhando. Se fosse barganha, aí está pior. Aí ele perdeu a cabeça. Como aquela história da veste oficial. Se você se apresenta sem estar limpo completamente, você é posto para fora. Você não está harmonizado com o Deus. Então, Jesus explicou isso muito bem. Se você não está limpo, você não está isento de todas as suas culpas, de todos os seus atos, você não pode permanecer no meio, você nem é admitido. É isso que ele está querendo dizer.
E esse criminoso, esse pretenso criminoso, esse cara aí, ele está nessa situação. A veste nupcial dele não está completa ainda. Ele não conseguiu ainda construir o corpo, a psicosfera dele não está limpa, está suja. Mas quem está? Né? Não, quem está limpo, a gente não está avaliando, a gente está avaliando o cidadão, aí a questão. Vamos com calma, Ele pisou na bola. E a gente sabe por quê. Porque ele não está pronto ainda. Não está pronto. E o processo de estar pronto é um longo processo, como diz aí. Misericórdia divina, ela não socorre a todos os instantes. Ela é a instância suprema. Então, ela também atenua muitas coisas, como nós podemos ver aí no caso da Rosa. Ela atenua muitas coisas são atenuadas. Isso o próprio Emmanuel cita aí em diversos livros. Ele diz que o espírito pode vir com uma carga enorme de provas a espiar ali, mas, diante das ações positivas dele, ele vai atenuando essas cargas ali, vai eliminando, e chega no final, da existência, ele deve. Ele está limpo, está isento. Essa é a misericórdia divina, que proporciona, tanto é que ele fala da dureza, da flexibilidade, etc. Exatamente por isso. A misericórdia divina trabalha isso, mas ela trabalha dentro do nosso nível de consciência. A gente só vai percebendo isso aos poucos, que a gente está melhorando, que a gente está conseguindo avançar, a gente está, nossa, a gente já está conseguindo enxergar alguma coisa. Então, esse é o espírito prestes a estar esclarecido, prestes a estar desperto. É um processo longo, demorado, e longo e demorado, às vezes não dá nem para medir no nosso tempo, né? Porque é no tempo de Deus, não é no meu. Perfeito. Leia Samuel. Quem gostaria de começar? Intimados. Intimação, hein? Aí o Samuel aí primeiro. Fiote, vem com essa história de Fiote, Isabel. Cai na raia. A regra é as damas primeiro, então. Não. Se livrou bem nessa aí agora. Isso Ai, só meu os Deus. cavaleiros patrulheiros. Isso aí não vale, não. Mas vamos só contribuir. Enfim, todas as contribuições foram muito boas, né, para todos nós. E nesse segundo parágrafo aqui da resposta, tem duas questões ali, aliás, três, né, que ele coloca, que é conforme a conduta e certas expressões do amor, né? E ainda tem que o amor cobre a multidão dos pecados. Bom, quando eu li essa resposta e pensando nela, fora essas coisas que foram trazidas, que são de extrema importância, eu fui mais para o Evangelho, para saber o que o Evangelho me ajuda a entender um pouco mais disso, porque já que o Livro dos Espíritos, nessas duas questões que a Ana trouxe, são fundamentais, mas a questão, por exemplo, o amor cobre a multidão dos pecados, isso aí foi dito por dois apóstolos, mencionaram isso. Tiago, Tiago menciona isso na carta dele, que é no capítulo 5, acho que versículo 9, ou coisa parecida, em que ele cita essa expressão. Se a gente for olhar dentro dos outros no caso do outro, o Evangelho dos quatro evangelistas, não aparece essa questão, essa expressão do amor cobre a multidão de pecados. Então, isso foi trazido por Tiago e por Pedro. E aonde também a gente encontra isso em termos no Antigo Testamento. Está lá em Provérbios isso, também é falado. Então, essa questão aqui do amor cobre a multidão dos pecados, quando Pedro é que menciona isso de uma forma muito clara na carta dele, que é, se eu não me engano, está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do versículo 8 a 11, onde ele menciona isso. E por que Pedro vai trazer isso? Porque ele era um dos que
Na vida dele como discípulo até o apostolado, ele passou por todas essas questões de provar dessa transformação como ser espiritual, que ele já era um ser espiritual de grandeza, traz para nós grandes exemplos. E o aspecto dele da negação, que a gente lembra muito, que são já no final, ela não é só ali, ela começa quando Jesus o chama para o apostolado. Quando ele está lá, eu acho que é capítulo 5 de Mateus, mais ou menos isso, em que Jesus se aproxima, pede para usar, vai falar, os pescadores, Pedro, André, Tiago, João, tinham recém-vindo de uma pesca. E aí Jesus vai e pede para que eles afastem o barco e fala à multidão. E a partir dali é o convite de Jesus para Pedro e seus pescadores de homens. Só que naquele momento, no momento da pesca, ali Pedro já tem um temor. Ele diz, quando ele vê, quando Jesus manda eles lançarem as redes e colhem aquela quantidade enorme de peixes, Pedro se atemoriza com aquilo, porque ele vem, quer dizer, o que Pedro está trazendo para nós com essa história? Ele não, e se, já que o tempo também já está terminado, Pedro vai trazer para nós, com relação a cobrir a multidão de pecados, todas essas nossas iniquidades, todas essas nossas, tudo que a gente vem fazendo ao longo de inúmeras encarnações que a gente desconhece totalmente, completamente, a gente só tem, claro, ainda bem que a gente desconhece, senão a gente não daria conta, seria muito difícil. Isso é uma misericórdia, a gente não saber das anteriores. E quando fala aqui, quando então Pedro traz essa expressão, que o amor cobre a multidão dos pecados, e vinculando isso ao que foi falado, fora da caridade não há salvação, se caridade é uma ação no amor, o que é a caridade? É a minha transformação como ser espiritual, dentro dessa condição que eu vivo hoje, que eu tenho condições de ir trabalhando, entendendo as minhas tendências, para minhas tendências no sentido de me conhecer mesmo. Eu vou solidificar a estrutura da fé, com a estrutura da fé eu consigo ir um pouco mais com o amor, e aí agir na caridade. Então, essa salvação é a mesma com relação à caridade, que foi trazida aí na doutrina espírita, é essa questão do amor cobrir a multidão dos pecados. A salvação que a caridade traz é exatamente isso, quer dizer, eu quando o exemplo que foi trazido, que foi comentado, ele tem uma série de interpretações, todas que foram trazidas são válidas, e é o que a gente tem que ver mesmo, porque o fato da gente estar imerso na matéria e se ver como um corpo e como personalidade, não como um ser, como um espírito, eu não vejo a consequência de determinadas coisas para o meu perispírito. E são danos gravíssimos, são marcas muito difíceis que a gente faz em ações muito pequenas no dia a dia. Então, a questão da vigilância, a questão de eu buscar essa expressão de amor que a Emmanuel está trazendo aqui, quer dizer, é a conduta do espírito, é como eu vou me conduzir na vida, como eu me conduzo no dia a dia, tá? E quando a sua existência já demonstra certas expressões de amor. Ele não está nem falando todas as expressões, são algumas expressões do amor. São as mínimas onde essas certas expressões seria tentar, entre 5 expressões de amor, ver se todas elas não têm na essência o próprio interesse pessoal. Se elas são uma demonstração, digamos assim, 80% da expressão do amor. Mas essa busca constante, porque a gente sabe que como foi trazido, quer dizer, da inflexibilidade e a dureza não existem mesmo porque nós temos junto de nós pessoas, espíritos encarnados que nos auxiliam, que nos apoiam
diariamente, através de coisas muito pequenas. Então, às vezes a gente se vê muito, eu faço isso, faço aquilo, não, eu só faço isso e aquilo porque eu tenho um apoio para trás da espiritualidade, que é expressa em pessoas que têm piedade comigo, que têm a tolerância comigo, porque essa a tolerância, esse conhecimento das minhas imperfeições é que me ajudam a melhorar. Aí, então, é a questão das obras. O que são as obras? As obras são quando eu, por exemplo, se eu tiver que desencarnar hoje, se eu fosse desencarnar hoje, soubesse, olha, Léa, daqui a meia hora você está desencarnando. Qual é a sua obra nessa encarnação? Eu falaria sinceramente para vocês, do fundo do coração, a minha obra seria a maternidade, porque eu nunca me imaginei, nunca pensei na minha vida casar, nunca quis, nunca foi objetivo de vida nem nada, porque tem pessoas, tem mulheres que, eu quero casar, não, mas eu casei, tenho 3 filhas e aprendi e tenho aprendido e posso dizer assim, se fosse hoje, eu diria, o que eu levo? Levo isso e levo o bom relacionamento com essa espírito. Porque as outras coisas, tem um monte de coisa errada ainda. Então, não era isso que eu ia colocar. Eu imagino que o caminho que você tomou foi um caminho maravilhoso, lembrando que amanhã é o Dia das Mães. E é exatamente nesse sentido que a gente tem que enaltecer, porque a missão da maternidade não é uma missão confiada a qualquer espírito, não, tá? Não é qualquer um, não, tá? Segundo o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o segredo da maternidade, entre a maternidade, é um segredo da mulher com Deus. O homem não tem noção do que é isso. Ele falava isso. É algo que ainda eu vou ter que trabalhar um pouco no sentimento para que eu possa experimentar esse tipo de trabalho, esse tipo de experiência, né? Então, realmente foi muito bem colocado, né? E eu acho que está bem de acordo com o que a gente está trabalhando. Lembrando que hoje, como eu comentei no início, né, do nosso trabalho, eu fiz uma palestra, Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8, sexta bem-aventurança do Sermão do Monte, e eu direcionei o trabalho exatamente porque amanhã é o Dia das Mães, e eu tenho um profundo carinho por Maria, Mãe Santíssima, né? Eu vejo nela o espelho realmente da mãe, né? Quem uma vez lê o Evangelho de Tiago, o Evangelho o apócrifo de Tiago, que o pessoal chama de proto-evangelho de Tiago, que você vê ali falando do preparo de Maria, você fala, meu Deus, é algo assim fantástico, fantástico. E realmente é um espírito muito. Uma pena que é uma parte que está no Evangelho apócrifo, lembrando que a palavra apócrifo significa única e exclusivamente que não faz parte do cânone, mas é algo que deveria ser assim amplamente divulgado, conhecido e amplamente estudado, né? Porque é algo muito importante, um valor assim inestimável. Muito bom, foi muito legal o estudo de hoje, gente. Eu acho que a gente caminhou por veredas assim maravilhosas, a gente abriu nosso coração para entender exatamente que existe essa flexibilidade ela cobre a multidão de pecados, ela é o amor em ação, que nós falamos aí da caridade, que é o amor em ação. Isso foi muito gratificante. Queria agradecer a Leia, o Samuel, a Sati, aqui na sala, a Rosilene, a Meg, o nosso irmão Francesco. Obrigado, gente. Obrigado pelo dia, por a gente estar aqui juntos, estudando. E a semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai para a pergunta 248. Como se verifica a questão do espírito? É como se verifica a queda do espírito, a queda do espírito. E a gente cai? Opa! Joana de Anjos pode ajudar a gente.
Apesar que eu acho que eu não vou trazer Joana de Anjos, também fica muito psicológico, né? Mas a gente pode até citar alguma coisa, porque Joana de Anjos fala sobre exatamente esse momento da queda, né? Da expiação, que nos coloca novamente no ponto que a gente caiu, para a gente dar os passos e continuar adiante. Mas isso é para semana que vem. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? É só ir lá para o livro Plenitude, que tem exatamente isso daí, tá? Ali, ó. Mas eu acho que é importante trazer mesmo o lado psicológico, porque senão a gente fica. É essa imersão que a gente tem que fazer cada vez mais. O tempo agora é para isso, né? Perfeito. Vamos tentar. Olha lá, Plenitude. É um livro que eu tenho só PDF. A Leia tem ele no Kindle, né? Vou tentar ver se eu acho esse livro para a gente trabalhar um pouco sobre ele, pelo menos que seja um trechinho, alguma coisa. Eu acho bem interessante. Tem nessa obra no Plenitude, tem até que fala sobre a parte qual é o ponto exato da expiação, né? E é que até Simão Pedro, naquele estudo dos Espíritos, uma vez citou. Se alguém precisar do PDF, eu tenho também, posso mandar. Tem, quer ver. Se você puder coloca para mim, eu coloco no grupo. Ok. Aí a gente pelo menos dá uma olhadinha. Aqueles que tiverem tempo. Gente, quem poderia fazer para nós a prece de encerramento? Eu trouxe uma. Que bom. Vamos lá. Espera aí, só um instante antes de encerrar. Opa. Por favor. Bom, primeiro, Dia das Mães não é amanhã. O Dia das Mães são todos os dias. Olha, cavaleiro. É o seguinte, nós temos que tratar isso aqui com todo carinho e respeito, mas mãe... Vai ler. O Amor Cobre Multidão do Pecado está em Pedros 4.8, tá? Peguei aqui enquanto nós está pesquisando aqui, e aí tem várias mensagens que eu joguei no NetSearch, e aí dentro do Pão Nosso tem mensagem dentro do Fonte Viva, o Emmanuel trabalha vários pontos com essa perícope. E no livro Céu e Inferno são 33 artigos, parece que Tem 34. 34, então são 33 artigos. Tá? Perfeito. O alto abençoe todos vocês, as mamães amanhã, mas hoje também e todos os dias. Um beijo no coração. Fica com Deus. Olha lá, Nós Meg. agradecemos. Antes de passar a palavra para a Meg, para ela ler essa oração, gente, nós somos espíritas, estamos no século XXI, então a nossa cabeça ela tem que ter uma caixa de ferramenta que não caiba só martelo e prego. Então, quando a gente fala Dia das Mães, a gente estenda isso a todos aqueles irmãos que resolvem ali ser os guias, os condutores de um irmão confiado a Deus, que ele ali pega nas mãos e os conduz. Então, essa ideia, o mundo que nós vivemos hoje, ela tem que ser muito abrangente. Então, todo aquele ser que se coloca nessa condição de apoio, de ponto de condução, de guia daquele ser confiado por Deus ali, esse é uma mãe. Esse é uma mãe, um pai. Então, essa ideia ela tem que ser bem mais abrangente. E é esse ponto que eu queria passar para a nossa irmã Meg fazer a oração para nós. É uma psicografia do Chico pelo Espírito Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não for a sua missão suprema. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, um anjo em nossos filhos. Bendito fruto imortal da vossa missão divina. Desde a paz da manjedoura e as dores da linda cruz. Assim seja, para sempre, a divina soberana, e fuge dos que padecem, principalmente na nas dores
da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão suprema. Que a nossa mãe nos proteja, nos ampare, hoje e sempre. E assim